Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 19/4. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com ele, com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nessa segunda-feira o Senhor nos ensina que o povo, eles estavam à procura de Jesus. Um dia Jesus alimentou várias pessoas na multiplicação dos pães. E o povo então viu aquele milagre que aconteceu e assim por diante. Então o povo ia atrás de Jesus, outros para ouvi-lo e outros também para o alimento que Jesus tinha multiplicado para eles, ou seja, por causa do pão. Então Jesus aproveitou a presença deles novamente ali e começou a catequizá-los, falando assim: esforçai-vos por buscar o alimento que leva para a vida eterna. Jesus percebeu que eles estavam procurando ele por causa do pão, e ele os alertou: esforçai-vos por buscar o alimento que os leva para a vida eterna. Ou seja, buscar as coisas de Deus, buscar a palavra de Deus, conhecer as coisas de Deus, que nos leva para a vida eterna. Porque, meus filhos, se eles buscam as coisas de Deus, a palavra de Deus, seus ensinamentos, eles vão caminhando no caminho certo, no caminho da vida, no caminho da salvação. E diz aqui o último versículos, que eles deviam acreditar naquele que Deus enviou. Ora, se eles estavam vindo à procura de Jesus, então deveriam acreditar nele, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Porque diz que o Senhor, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Meu filho e minha filha, se nós queremos a vida eterna, se nós queremos a nossa salvação, nós devemos acreditar em Jesus, mas de verdade. Não somente por palavras, não, mas principalmente pelas nossas obras. Se eu creio em Jesus, as minhas obras nos meus dia a dia vai ser outra, vai ser diferente, vai ser louvável aos olhos de Deus. Por quê? Porque eu acredito naquele que Deus enviou, ou seja, que é a pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Portanto, meu filho e minha filha, agora uma pergunta não se cala. E aí, você que me assiste, você tem esforçado para buscar as coisas que te levam para a vida eterna? Você tem se esforçado para ir para a igreja? Você tem se esforçado para rezar? Você tem se esforçado para ler a palavra de Deus? Você tem se esforçado para ter Deus bem no centro da tua vida? Você tem se esforçado? Esforçai-vos para buscar o alimento que nos leva para a vida eterna, diz o Senhor.
Portanto, meu filho e minha filha, é de se olhar para dentro de si e ver: eu realmente acredito na pessoa de Jesus? E eu acolho os seus ensinamentos? Se assim for, se eu acolho, se eu acredito, com certeza eu estou no caminho da vida. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.